Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando! Mais um Pantanal nos Esportes no ar, dia 16 de maio de 2026. Sexta-feira com muita informação, com muita movimentação e a zebra da Copa do Brasil fazendo vítimas. Não só uma ontem, viu? Não foi só o Botafogo, o único carioca que ficou pelo caminho, não. Foi o Flamengo que perdeu para o Vitória. Que jogo do Vitória, hein? Flamengo eliminado na Copa do Brasil, não chegou nem nas oitavas de final. Na primeira fase que jogou, já caiu direto para o Vitória no Barradão. E eu tenho perguntas para você. Foi vexame ou não? E se foi vexame? Qual foi o maior vexame aí desta Copa do Brasil até aqui, viu? Desta quinta fase? Foi o São Paulo? Foi o Botafogo? Foi o Flamengo? Quer colocar o Bahia nessa equação também? Responde pra gente, quem foi o patinho feio desta quinta fase da Copa do Brasil de 2026? Já mande a sua participação, o WhatsApp está na sua tela, 659-9694-3737. E além do mais, também ainda na Copa do Brasil tem a classificação do Corinthians, mas querendo ou não, o que chamou atenção também no pós-jogo foi o Yuri Alberto, rapaz, desejando ali, expondo, né, o seu desejo de sair do Corinthians. Já no meio do ano, pode estar no fim a era Yuri Alberto no Corinthians. Vamos conversar sobre isso também. E claro, sexta-feira, você sabe, é o dia do futebol de Mato Grosso aqui no Pantanal nos Esportes, para você ficar antenado e bem informado de como pode ser o final de semana do seu time. Como vai ser o final de semana do Cuiabá na Série B? A gente vai debater misto, Operário, União, Luverdense, Primavera, muita coisa pra gente falar na Série D. Também, programa lotado hoje, inclusive com notícia de última hora que deixou o João Neto muito feliz aqui, que vai com toda a sua felicidade falar da informação que ele tem para falar para você sobre o São Paulo. Tem novo velho conhecido no comando tricolor e também vai te chamar porque tem sorteio hoje, João Neto. A galera pediu pra gente ontem, tem sorteio hoje para Misto e Goiatuba? Dona Benedita pediu. Dona Benedita pediu. Bom dia, Manfra, bom dia, Davi, bom dia a todo mundo que está em casa aí nos acompanhando. Prévia aí, né, sexta-feira antes de jogos importantes para os matogrossenses. Surpresa ontem na Copa do Brasil com a eliminação do Flamengo, embora já tínhamos dito aqui que era um jogo complicado, que o Flamengo já tinha se complicado contra o Vitória jogando lá pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ter muito assunto para debater hoje, muita conversa boa para ter. Com o sorteio, temos aqui o sorteio de um par de ingressos para Misto versus Goiatuba, é o Tigre da Vargas enfrentando o líder do seu grupo aqui no Dutrinha amanhã às 17 horas. Então mande a sua mensagem. Quer participar do sorteio? Manda o WhatsApp pra gente, 659-9694-3737, porque é o Misto enfrentando o líder do grupo 4 num jogo muito importante pro Misto, viu? O Misto é o primeiro time ali na zona de classificação para a próxima fase da Série D, então é jogo importante. Tem um confronto direto, a gente vai falar daqui a pouquinho de Operário e União. Qualquer vitória para qualquer lado já pode complicar a vida do Misto, querendo ou não, nesta Série D do Campeonato Brasileiro. Claro, se não vencer o Goiatuba, então é jogo importante que o Pantanal dos Esportes te coloca no Dutrinha, viu? O jogo é amanhã, participa com a gente, um par de ingressos, 659-9694-3737. E quem tá com a gente hoje também é o Davi Navarro. Muito bom dia para você, Davi. De novo, né? Assim como ontem, mais um dia excelente para falar de futebol. Bom dia. Bom dia, Manfra, bom dia, João Neto, bom dia pra galera acompanhando a gente aí em casa. Cara, um excelente dia para falar de futebol, porque sempre é bom falar de futebol, né? Não tem nada especial, assim, hoje, que torne o dia excelente. Mas brincadeiras à parte, Copa do Brasil com muita cara de Copa do Brasil nessa quinta fase, né? Com as zebras acontecendo, com os times menores conseguindo se classificar. Teve o Juventude, teve a Chape e o Vitória ontem. Então é claro, em algum momento pode ficar um pouquinho mais chato na Copa do Brasil, porque não vai ter alguns times grandes, né? Já caíram 3, mas é bacana de ver também os times de menor expressão, de menor investimento, chegando um pouco mais longe na Copa do Brasil, que eu acho que esse que é o charme da competição, esse que é o especial que a Copa do Brasil traz, essa possibilidade de times de menor expressão conseguirem também ter algum protagonismo no cenário do futebol nacional, e a gente viu isso com Vitória ontem, que
foi muito bem contra o Flamengo, fez o que tinha que fazer, foi muito preciso também nas suas finalizações e consegue uma classificação histórica para o clube. Porque acho que poucos esperavam, né? Para não falar Jair ninguém, Ventura chorou. poucos de novo, esperavam uma classificação como aquela. De novo, ele que já se emocionou bastante na permanência do Vitória na Série A no ano passado, volta a chorar, a abraçar jornalista na coletiva. Bacana isso, né? Não dura muito, que perde 2, 3 jogos ali, a imprensa já tá batendo de novo, a torcida já tá batendo de novo, como tem que fazer, né? Tem que criticar quando tem que criticar e comemorar quando tem que comemorar. Mas quando acontece é bacana a gente ver a aproximação da torcida, a imprensa também, com os membros importantes do futebol, que são as estrelas, né? Principalmente jogadores e o treinador também. Almanac de Copa do Brasil, né? Ou no caso do Botafogo nem tanto, porque o Botafogo não teve tanta chance de gol assim na partida de ida, né? Foi um jogo mais equilibrado mesmo, 1-0 contra a Chape lá no Newton Santos. Mas São Paulo e Flamengo, almanac de Copa do Brasil. Sim. Chance grande de golear, não goleou. Levou o jogo muito aberto para o confronto fora de casa, em 2 estádios que a gente sabe que a torcida faz diferença, o que a torcida do Vitória fez ontem. Não cabia absolutamente ninguém dentro do Barradão. Foi entupido o estádio, empurrando o time, mostrando a força do Vitória em casa. A impressão que tinha mais gente do que a capacidade. Exatamente. Tinha umas 1.000 pessoas ali a mais que não deveriam ter. Almanac de Copa do Brasil. Primeiro, sai com um golzinho de vantagem, tendo possibilidade de matar o jogo, normalmente a Copa do Brasil castiga. E segundo, times que não são tão grandes, mas que têm torcida muito forte, que fazem a diferença na Copa do Brasil também. Legal demais. A noite de ontem, a semana de hoje, né? Tudo deu certo essa semana. Pro Vitória, porque assim, a gente falava que o jogo já seria difícil pro Flamengo, seria difícil. Já entramos no assunto do Flamengo, já, se não ficou claro, já entramos no assunto do Flamengo, não tem como. A gente já esperava um jogo difícil pro Flamengo, mas talvez a facilidade que a gente via é que o Flamengo tem a vantagem, o Vitória, para forçar os pênaltis ou para passar, vai ter que atacar, vai ter que fazer o gol. E o Flamengo, a gente sabe, principalmente com o Leonardo Jardim, é muito forte na transição direta, é muito forte atacando quando precisa atacar rápido. É a principal característica dos times do Jardim. Tem algum flamenguista aí? Que isso? Como é que é? Cadê vocês? Vocês estão escutando isso? Escutei. Você Flamenguista, guista. dança aí, Joné. Por quê? Eu tenho cara de dançarino, por Eu gosto de acaso? você, cara. Então dança aí. Vai, Tem Davi, algum então. flamenguista aí? Mas tem algum flamenguista aí? Participe com a gente. Toda hora que eu danço, ele gosta de Paquetá é apresentado, ele quer que eu faça a dança do Paquetá. Tem que fazer a dança do Paquetá. Aparece o funk lá do Flamengo, ele quer que eu A dance. galera ia Você gostar não de você percebeu dançar. ainda que a galera te ama? Que Não, mas pega tudo no bem, seu mas eu pé? não sou dançarino. Você... Eu sei que eu sou âncora, eu sei que o Davi, né, tem esses cabelos eu só dourados. danço quando eu estou embriagado. Só quando está embriagado? Você não está entorpecido também com o Dorival? Não. Pode ser, gente. Vai falar do Dorival, você não vai escapar. E você vai Não fazer quero a programação escapar, com a gente, Não sim. quero escapar de nada. Você vai fazer, vai falar do Não Dorival vou, com a eu gente. avisei que se o Dorival fosse contratado semana que vem eu não Torcedor iria. flamenguista está convidado a participar com a Já gente. estão Venha proteger o avisados que Flamengo. semana que vem eu não apareço aqui. Mas como a gente estava falando, antes de perguntar se tem algum flamenguista aí, é que a única dificuldade, digamos assim, que o Vitória teria, caiu por terra porque fez um golaço com 7 minutos de jogo com o Eric, né? O Eric, ele tá vendido de fato ou foi emprestado pelo São Paulo? Foi emprestado na temporada passada E comprado no fim definitivamente. do ano comprado definitivamente. Bom saber, inclusive. Se não me engano, 7 ou 7 milhões e meio, algo assim. Ficou do jeito que o Vitória queria, que ele jogou com 7 minutos de jogo. Já começou o jogo praticamente do jeito E o confortável. Eric fez um golaço na ida também, né? Isso ditou, né, o ritmo de jogo. Golaço na ida, golaço na volta. E sempre foi uma característica do Eric, o gol de ontem, né? De puxar pra dentro e bater. E fez isso bastante no Ceará, no São Paulo fez pouco, mas chegou a fazer. E no Vitória faz com mais frequência. Cara, é imposição dentro de casa. O Vitória soube fazer isso e o Lucas Arcanjo também estava num dia iluminado, né? O Lucas Arcanjo pega pelo menos 2 bolas ali que são quase defensáveis. Quais? Tem um chute que é no canto... Do Luiz Araújo? Eu não vou lembrar quem bateu na bola, a gente vai ver agora nos melhores momentos, mas tem uma bola que ele pega no alto, num chute da entrada da área ali, que é uma defesaça. É uma Qual a defesaça. Uma outra que ele pega embaixo, a gente vai ver agora, que eu vi nos melhores momentos ontem, eu não consegui ver esse jogo todo, né? Mas ele faz pelo menos 2 defesas muito difíceis, muito difíceis. E aí, nesse primeiro gol, a gente tem um problema do Flamengo, né? O Flamengo, como o Manfred disse, procurava, pela escalação, ter um jogo de mais transição, ter um jogo mais para o contra-ataque, precisava se preocupar um pouquinho mais com a defesa. No primeiro gol, a gente vê que os 4 zagueiros estão muito próximos ali. Imagino que o Flamengo esperasse finalizações de fora da área, da equipe do Vitória, uma tentativa de infiltrar pelo meio,
E aí tava todo mundo ali no meio, dentro da área, e não tinha ninguém na lateral. Então o Eric fica sozinho, aí não dá tempo do Emerson Royal chegar, ele tem muito espaço para criar. E é claro, acerta um chute que, se for cada 10 chutes daquele que o Eric der, ele vai acertar 1, 2. E aí não por demérito ao Eric, mas é porque é um chute absurdo, uma finalização absurda, que ele teve muita felicidade de acertar ontem. E aí isso acabou com o jogo do Flamengo também, né, cara? Porque um time que estava preparado para jogar no contra-ataque, teve que passar a jogar mais com a bola, teve que passar a criar um pouco mais. E aí o meio-campo que estava no jogo, que era o Carrascal, estava jogando muito mais como atacante do que como meio-campo. Então também não teve essa criatividade o Flamengo. E o Vitória teve muita tranquilidade para se defender, se fechar muito bem. Não deu espaço, a gente está vendo ali, pô, o Flamengo não tinha espaço para Sabe quantos jogar. cruzamentos o Flamengo deu ontem? Fez ontem? Quantos? 34. Acertou 10. Pois é, então isso mostra que o Vitória se fecha muito bem para impedir o Flamengo de jogar. E aí o Flamengo precisa jogar no cruzamento, que dentro do time que tinha no começo do jogo, não era a melhor das estratégias, né? Se tivesse o Pedro no jogo desde o início, talvez funcionasse melhor, porque ele é um cara que Depois daquela tem finalização mais que sobrou eficiência pra na ele área. ali, eu não sei não. Viu? Pode ser. Mas com o Bruno Pedro é o tipo Henrique de ali jogador naquela que se função... ele tem duas, ele faz uma. Então, se ele tivesse desde o começo do jogo, talvez Ele funcionasse teria mais. outra chance, é difícil ele perder muito gol. Não é muito característico dele perder gol, não. E o que o Rossi aprontou nesse lance também, hein? É um dos grandes responsáveis por essa queda? Então, aí o segundo gol eu acho que tá muito na conta do Rossi, cara. Ele eu acho sai que catando ele- borboleta, a bola depois passa debaixo da axila, do sovaco dele ali. Que fase do Rossi, hein? Eu acho que ele... Não, a fase dele é boa. Ele Não, falhou ontem, né? ué. Que jogo Quando você ontem, fala né? que fase, Que parece que ele tá jornada, mal. melhor dizendo, que jornada do Rossi, hein? Eu acho que ele falha no gol, mas não é aquela falha gigantesca, é uma bola esquisita, uma puxeta ali. Eu acho que a maior falha dele é de sair errado do gol, né? Tava só jogador do Flamengo na bola. É que talvez Ele a tira gente- dos zagueiros do Flamengo a bola, A né? gente Acho que a maior procura falha dele responsáveis, ali- né? Nas eliminações de São Paulo, Botafogo, talvez tenha até responsáveis demais pra gente elencar aqui, né? Colocar no panorama. Mas do Flamengo, por exemplo, João Neto, quem vai ficar na conta de quem? Ou não tem quem colocar essa conta aí? Cara, O filho feio é de quem? De quem é o filho bicho. feio? É futebol, mano. Um dia, na conta do tem futebol. dia que é noite, não vai, é isso aí. Não, essa é a eliminação E coletiva. o futebol é gostoso por conta disso, pô. É as coisas que fazem o futebol ser um jogo emocionante. Se você ficar naquela sempre que o melhor ganha sempre, o melhor ganha sempre, sempre o melhor vai ganhar, é chato. Aí vira outro esporte. As características, o ambiente do jogo, o tipo de campeonato, o formato, ele influencia muito no jogo. E é isso que a gente vê na Copa do Brasil o tempo inteiro em campeonatos de mata-mata. Imagina se a Copa do Brasil fosse só mata, como antigamente era em algumas fases. Sendo só mata, a surpresa tende a aumentar cada vez mais. Se você não vai ficar jogando só do São Paulo no Morumbi, o Flamengo no Maracanã, se você tem que ir visitar, fazer resultado fora de casa, a tendência é cada vez ter mais surpresa. E é isso aí mesmo, não coloco na culpa de ninguém não. Acho que é uma noite que o Flamengo realmente não foi bem, embora tenha conseguido criar, mostrou aí já a jogada que eu falei da defesa do Lucas Arcanjo em cima ali. A câmera de trás ela é mais impressionante, ele vai muito no assim, limite acho- para é buscar pouco, a né? bola. Então, isso que eu ia Foi dizer. pouco pro Flamengo, né? Isso que eu ia dizer, o Flamengo consegue produzir um pouquinho, mas não era o normal do Flamengo. Era um Flamengo esquisito, era um Flamengo que estava tendo muita ligação direta. A realidade, cara, eu acho que é um jogo que o Flamengo não entendeu o que era o jogo. E quando ele percebeu que o bicho estava pegando... Não entendeu em que sentido? Salto alto? Desdenhou eu do não vou falar que é adversário? salto alto, cara, mas é aquele negócio... Desdenhou pô, da Copa do Brasil, porque É recentemente, excesso de né? confiança, cara. E Cara, assim, bem focado quando você muito vê, na a Copa do vaca já foi Brasil. pro brejo, outro time já aumentou a confiança lá no teto, fica difícil. Mas é que também é um jogo que tem uma circunstância que é muito atípica, né? Muito anormal, pô. O Vitória fez um gol aos 7 minutos. Isso não costuma acontecer, não acontece todo jogo, um gol aos 7 minutos. Então, foi o que a gente disse, o Flamengo foi pensando em uma coisa, tinha um pensamento sobre o jogo, uma ideia sobre o jogo, que era deixar o Vitória um pouquinho mais com a bola e ser mais eficiente nos contra-ataques, né? E matar o jogo nos contra-ataques. Só que uma vez que o Vitória faz o gol aos 7 minutos, você acaba com esse tipo de jogo. E aí talvez tenha faltado um pouco mais de atitude do Leonardo Jardim para conversar com os jogadores, para reorganizar o time. É o que eu disse, por exemplo, o Carrascal, nessa situação, é um jogador que deveria ser muito importante para o Flamengo. Deveria ser esse cara que ia puxar a responsabilidade ali, dentro do meio de campo, ia rodar um pouco mais a bola, ia buscar a criatividade, fazer um papel que normalmente é do Arrascaeta.
Mas isso acabou não acontecendo, né? Ele ficou ali muito perto da área, jogou de segundo atacante. Mas aí, mais uma vez. tá, Davi, se o Flamengo ele resolve ir com um time reativo, ele tinha que esperar. Ó, nós estamos indo com um time reativo por quê? Porque o Vitória vai vir pra cima da gente. Então, pô, ele não pode achar que é tão fora do script ele tomar um gol ali nos primeiros 15 minutos, que é meio que simbólico que nos primeiros 15 minutos o time aperta muito, né? Eu acho que é diferente da situação do Galo, por exemplo, que tem um jogador expulso e um pênalti com 4 minutos. Eu acho que ali você foge muito do script de um jogo. Pô, tem um cara expulso com 4 querendo minutos, ou não, todo pênalti, jogo fora gol. de casa você tem que se preparar para os até 15 minutos porque iniciais. Não é o tão gol fora é do quase script, regra. né? Não é tão Não, fora tudo do bem. script. Mas é que até quando a gente analisa o gol, é claro, acho que tem um erro coletivo no gol do Flamengo, como eu já disse aqui, né? O Flamengo não presta atenção em quem está ali nos arredores da área, no caso o Eric. Mas, pô, é um gol que o Eric não vai fazer. Vai fazer, como eu disse, cada 10 vezes ele vai fazer uma, 2 vezes que, esse gol. assim, é um gol muito difícil, mas ele faz bastante esse tipo de gol, cara. É característico dele, de Eu verdade. não sei se faz bastante. Não, Tem quantos faz na ba- carreira? Uns 4? Ah, tem mais que 4. Não lembro. Tem mais que Não, 4. Quantos Tudo no bem. Ceará? É no Ceará que ele tava, né? No Ceará ele tem bastante, no Quantos no Vitória eu Ceará lembro que ele- de pelo menos 3. Mas No não São é Paulo ele jeito. chegou a fazer gol Uma assim? finalização Eu lembro que ele como tentava essa, todo jogo. É, não ele é fez uma também. finalização com a qual você conta no jogo. Não é uma finalização com a qual o Vitória conta antes do jogo. O- O Eric vai fazer um gol Eu não assim. tô dizendo aqui que o Eric é bom pra caramba, nem falando a mesma coisa que o Jair Ventura falou depois do primeiro jogo, que ele é o melhor beirada do Brasil hoje. Mas o Eric jogou no São Paulo. Quando o Eric pega e traz pro meio, você espera coisa boa, mesmo que não saia gol. Ele Porque tá no é nível característico dele. É característico dele. Essa Ele tá no trazida nível pro dele. meio pra bater é característico dele. Vamos- Ele faz bastante, cara. Não é pouco, Vamos não. para a participação da galera, porque a dona Benedita Assunção já está com a gente aqui no nosso WhatsApp, 659-9694-3737, querendo ganhar esse ingresso, ela que é do bairro Araés, e ainda colocou aqui, ó, 2-0 para nós, está confiante no misto, o misto que precisa vencer. Daqui a pouco a gente fala não só da situação do misto, mas dos matogrossenses nesse final de Fui semana. no treino do misto ontem. Dei assistidinha Tem no treino lá. coisa? Tem coisa para falar? Tem Não, novidade? tem coisa sobre ambiente, sobre torcida, essas coisas tem pra falar. O nosso parceiro Jonas Pardinho está aqui com a gente também. Obrigado, Jonas Pardinho, pela sua participação. Falando, ó, bom dia, pessoal. Eric foi fundamental nos 2 jogos, mas Lucas Arcanjo catou muito. Tem que reconhecer também o Lucas Arcanjo, principalmente na ida. Ontem não foi tão exigido. Cara, é porque a nossa câmera Não, aqui tem muito duas defesas muito boas. de longe, Mas o essa que ele fez na defesa- ida também, na Só ida que ele essa trabalhou defesa mais. no alto, Manfred, na câmera de trás do gol, ele vai no limite pra pegar essa bola, ela vai praticamente na gaveta. É uma defesaça. E o nosso parceiro torcedor do Neymar, uma chance para você chutar quem é. Torcedor do Neymar? Do Neymar. Pensando demais, hein? Pô, Qual que é, pelo amor Davi? de Deus, é o Evandro Teixeira. Pronto, que lerdo, hein? Tá lerdo Não, hoje. ele pode ser mais tradicional, mas Viu, agora que começou a ter uma possibilidade de convocação, surgiram vários. Viu algum fantasma hoje? Parece que viu fantasma. Não, que surgiram vários ficou agora. impressionado com a alguma situação do situação? torcedor do Neymar tá igual aquela situação do cara que é torcedor de time de futebol e normalmente não veste camisa. Todo time é campeão, na segunda-feira ele tá com a camisa. Essa semana teve muito Neymar Zé saindo do armário, bastante. Ou do bueiro, como você pode Não, do bueiro não, do Cara, armário, tava aí, escondido. cara. Porque Não, do bueiro- jeito que você é. Quando Ué, você ele teve, tá falando, tá saindo teve da alma muito, dele, né? Você tá teve vendo? muito É santista. você que falou. Tá ele saindo não- da alma eu dele. achei que ele ia Jogar pra falar cima isso. de mim, né? Você que Eu falou do achei que ele bueiro. ia falar isso. Você viu que a gente, O nosso- a boca transmite o que o coração sente. Nosso parceiro Evandro Rezende está aqui com a gente, é o Evandro Teixeira. Ele fez a versão dele. Eu acho que é uma boa versão pra gente terminar o primeiro bloco, terminar esse assunto Flamengo, porque ele fez a versão dele do Tem algum flamenguista aí? Vamos escutar. Tem flamenguista aí? Tá animado, hein? Cadê você, flamenguista? Aparece no grupo flamenguista. Caiu o Wi-Fi flamenguista. Será que tá saindo no TV? Espero que sim. Tá longe do microfone. Não sei se saiu Será bem. que apareceu algum flamenguista nos grupos aí? Ah, com Cê- certeza, vários. Os caras aparecem, né? Tem que aparecer. Incomoda, mas uma é. eliminação de poder ganhar 27 títulos A seguidos. Não, é a parada que tá aí. A confiança é tão grande que não. Assim, sente, incomoda, fica bravo, claro, é uma mas deu eliminação. uma Não, mas é que sumidinha, sabe assim. que vai brigar por mais. Apareceu mais flamenguista quarta-feira após a eliminação do São Paulo do que ontem. Não é a mesma coisa da dor do São Paulino. O São Paulino sabe que acabou. Acabou que... Talvez a Sul-Americana. Né? Não, mas a maior esperança de título do São Paulo é a Sul-Americana. Então, não é talvez Copa a do Brasil. Sul-Americana, mas a Copa do Brasil é título grande, né? Assim, a chance de título grande em 2026 acabou, não tem mais. Então a dor é maior, automaticamente, né?
Diferente do flamenguista, que sabe que o time ainda segue como um dos favoritos para a Libertadores e para o Se não Brasileirão. tivesse sido eliminado com a vinda do Dorival, podia ser, né? Ele sabe ganhar a Copa do Brasil. A única coisa que ele faz de bom nos últimos Ainda bem tempos que é a você Copa já do mencionou o Brasil, né? Dorival. Tem Dorival chegando no São Paulo e talvez o Yuri Alberto saindo do Corinthians. Vai ser assunto do nosso Talvez próximo nada, bloco. já era. Não saia daí, o intervalo é rápido. Tem algum flamenguista aí? Voltamos! Pantanal nos Esportes no ar novamente para continuar falando com você sobre Copa do Brasil. O assunto ainda Copa do Brasil, porque, Davi, ontem teve a não surpreendente classificação do Corinthians, mas a surpresa na escalação. O time com força máxima, o que tinha de melhor ali o técnico Dorival. O técnico Fernando Diniz, a força do hábito, né? Dorival vai pra lá, vem pra cá, Começou vai a pra lá, soltar vem as pra cá, vai manguinhas, pra lá, né? vem pra cá. O Diniz, né? Fernando Diniz colocou o time titular, não sei se precisava, você pode responder pra gente. Achei desnecessário, sinceramente, ainda mais decidindo em casa. E também a questão do Yuri Alberto desejando sair, é isso? O Yuri Alberto está com seus dias contados no Corinthians, por opção dele própria? Cara, é que o primeiro resultado do Corinthians foi 1-0 só. É claro, não sofreu. É contra o Barra, Contra o Davi. Barra, time reserva. tal. Davi, e não sofreu Mas nada contra o melhor Barra. prevenido que remediar, Só que pô. ficou meio que feio pro Corinthians, né? Os grandes A estão atuação caindo de aí. ontem contra o Barra foi com o time completo, você ganhar de 1-0 em casa. Mas teve chance pra fazer mais, né? Teve chance pra fazer mais. O Corinthians não foi um jogo ruim, foi um bom jogo do Que fez igual o Corinthians. reserva, né? Dominou completamente o Barra. Não, fez melhor que o reserva. Foi um O jogo reserva, bem o bom. reserva não foi sei. fora de casa e venceu por 1-0. Foi, tudo foi bem. igual. Igual, não teve muita diferença. É, mas Eu achei difícil O você jogar jogo fora, foi né? melhor, o achei Corinthians teve muito parecido. mais chance, pô. Também jogar fora contra o Barra. Teve muito mais chance do que na primeira partida. Mas também não vejo muito motivo pro Corinthians não jogar com o titular, cara. É Como um jogo não? na frente da torcida, garantir Todo mundo fala de a calendário, classificação. todo mundo fala É de que- tempo pra treinar. O Fernando Diniz falou? Não, mas vai bater na porta, pô, ele mas vai deve ter falar falado. porque tá ganhando. Mas deve ter falado. Deixa ter a primeira sequência de 2 jogos sem vencer, 3 jogos sem vencer, pra ver se ele não vai falar. Melhor Cheguei prevenir agora, não treinei. do que remediar. O Fernando Diniz começou a soltar as manguinhas dele. Ele perde quer o falar elenco da por treta com o conta Gabriel disso. Paulista, Pra é mim isso? foi o assunto do jogo ontem, cara. Não foi nem o Yuri Alberto? Não. O Yuri Alberto já é meio que pedra cantada, né? Todo mundo que acompanha o Corinthians, inclusive, fala que o Corinthians precisa vender o Yuri Alberto no meio do ano por conta da questão financeira e tudo mais. E o que me impressionou na discussão do Diniz com o Gabriel Paulista é a postura profissional do Gabriel. O Gabriel é um cara estourado. E ele conversa Estourado com o de Diniz. experiente, rodado, é isso? Não. Não, estourado de bravo. Ele Ah, não, tá. não é calmo. E ele tá sendo mandado chupar caju, chamado de burro pelo treinador, e ele continua chamando de burro. Pô, você me xinga, eu não posso conversar com você, eu não posso conversar com você. E o Diniz continua completamente descontrolado, cara. Ele é. O Diniz é comandante, ele não pode ficar fantasiando isso não acho normal, e todo lugar tem, cara. Todo Não, lugar ele é tem. assim, eu já não esperava. Não, eu esperava e eu acho que é errado. Eu sempre vou achar que é errado. Mesmo jeito que eu esperava que o Luciano desse porrada em alguém e fosse expulso, mas Te eu achava surpreende? errado. Eu acho errado o Zubeldia ser xarope daquele jeito como ele era no São Paulo. Acho errado o Abel ser. Não deixa de ser errado, pô. Pô, tu tá vendo que é normal, né? Tu já citou um monte de nome aí que faz a... Não, eu nunca vi o Também Abel doido assim. xingar jogador dele desse jeito aí como o Diniz faz. Não, o mostrou o Diniz dedo pro faz Flaco aí diferente. outro Ah, dia. Não, mas pô, é uma brincadeira. vez, Davi. Não, não foi Brincadeira. brincadeira, Não, não. mas O Flaco beleza. brincou depois, Beleza, eu vi. Mas eu vi. na hora não depois. foi brincadeira, Não, não. beleza, que não seja, mas é uma vez. Isso é igual a gente falar, o corintiano tinha uma mania de toda vez que um jogador de equipe adversário, o Corinthians dava uma entrada forte, o corintiano falava, se for o Fagner. Mas o Fagner faz sempre. Não, o Diniz é O exagerado. Diniz faz mesmo. sempre, cara. O Diniz, ele perde a linha completamente, ele é mal educado com os É, e caras. são coisas... Eu Não lembrei. chama de burro, né? Eu lembrei Pode- do Mano Menezes agora. De novo no Corinthians, né? Teve o mesmo episódio do Mano Menezes com o Yuri Alberto. Aí Mas foi- também como que o Corinthians Aí o vai... Mano Menezes foi no programa de TV e perguntaram dele, da situação pra ele, né? Ele falou, não, eu não chamei o Yuri Alberto de burro. Eu perguntei se ele era burro. E ele ainda esculacha o Plihal. É igual te perguntar, Plihal, O você jornalista. é burro? Ou falar, Plihal, você é burro? É Ele ainda aproveita. Foi gênio, tá, o Mano Menezes? Não Mas que eu o acho, Diniz chamou o não que eu Gabriel acho o Paulista de Plihal burro, Ele chama, mas eu achei cara. gênio E eu esperava. a saída do Mano Menezes. E eu esperava uma postura diferente do Gabriel. O Gabriel foi um gentleman com ele. O gentleman. Foi um gentleman com ele.
Mas o Corinthians está numa situação complicada, né? O Yuri Alberto, que foi chamado pelo Mano Menezes, e agora o Gabriel Paulista. Um burro no ataque, um burro na defesa. Como que sobrevive assim, João Neto? Daqui a pouco tá 42 mil torcedores do Corinthians na arquibancada chamando o Diniz de burro. Como? Uma hora vai É tendência acontecer. também, né? Não surpreende. Não que vai dar errado, não que a O gente Mano torce, Menezes já foi chamado bastante de burro, mais do que o mas Diniz, a gente inclusive. já meio né? que espera. O que você fez com o estúdio aqui, cara? Mas já é uma evolução. Que isso? Gramado Não, João sintético Neto. é assim. Não, João Neto, o que é isso? Gramado Não, sintético. Perdão, não é viu? gramado sintético. Perdão, Se fosse viu? gramado natural, Pelo amor de Deus, João Neto. se fosse gramado natural, não seria isso. Gramado bom, você tá nervoso com alguma Gramado coisa? assim, Você não é tá... que eu tava brincando com a bola aqui, tava bem na é junção. esculhambando aqui, a produção com É tanto a coisa do carinho, cara. sintético, né, cara? Ah, pelo amor de Deus, esse Gramado cara. de plástico acontece isso. Não, então, trata bem. Não, eu gosto Trata de gramado bem. natural. Não, tem que tratar bem. Eu gosto de grama de verdade. Vamos Mas, assim, escutar o Yuri pelo Alberto? histórico, o Diniz tá melhor já, né? Porque do que ele Não. falava pra burros, tem a evolução. Ele tá... Mas é que tá começando. melhorando Não, um mas pouquinho. pô, Calma. o burro foi só o complemento. Ele manda chupar caju antes. Tá começando. Tá começando. É o 12º jogo dele? Tanto que não sei nem isso, mas tanto que o próprio Gabriel Paulista fala, pô, você já me mandou tomar e eu não posso te responder. Já me chamou de burro, não pode falar Aí nada. ele vai, depois que ele fala isso, aí ele chama o Gabriel de burro. Vamos escutar o Yuri Alberto, porque ele Achei que ia escutar o xingamento do Diniz. decide o jogo, marca o gol contra o Barra, tira a zica depois de 9 jogos sem marcar gols também, só que chama atenção na zona mista depois, inclusive filmagens do Ramiro, jornalista que cobre o Corinthians, Pedro Ramiro, ele fala sobre o desejo dele de deixar Só o Corinthians uma pergunta, no meio como do que ano. chegou a esse assunto? Ele foi perguntado sobre isso? Perguntado principalmente sobre a questão da Itália, que ele tem vontade, né? Que ele tem descendência italiana, não sei dizer se ele já tem cidadania. Por que eu tô Eu acho que ele perguntando já tem isso? cidadania. Porque parece muito aquele posicionamento combinado com o empresário. Tipo, cara, vamos Eu acho que ele, vamos inclusive, dar uma tem movimentada cidadania nisso aí. porque ocorreu já a possibilidade Não, dele sim, defender todo a ano seleção tem. italiana. E todo ano tem sondagem Aí, de time se eu não italiano me dele. engano, perguntaram para ele se ele tem vontade de jogar no futebol italiano para estar mais próximo da seleção italiana por causa desses rumores. Aí ele chegou neste assunto, foi que chegou nesse assunto. Vamos escutar então o que disse Yuri Alberto, atacante do Corinthians. E como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse novo ano, buscar novos objetivos. A gente vai ver, vamos ver. Vai ter, até o final da Copa, aí a gente vai ter uns quase 2 meses para a gente tentar resolver isso. Tá aí. A gente vai ver no meio do ano, mas ele tem a vontade de sair até em outros momentos, né, das aspas, das palavras dele, ele fala, já tô há 5 temporadas aqui, né, que ele diz, não sei dizer desgaste, vontade de sair, novos ares, Ele se foi pro enjoou. Zenit quando ele foi pra Europa, né? Quando ele saiu do Inter, foi pro Foi pro Zenit. Zenit, né? Foi pro Zenit da Rússia. E essa questão aí, João Neto, surpreende essa vontade do Yuri Alberto de sair? Cara, surpreende ele expor isso, né? E eu tava até falando aqui. Foi muito sincerão, né? Pra mim, isso aí, inclusive, é trabalho de assessoria de imprensa. Já existe uma negociação, existe uma possibilidade, existiu nos últimos anos, o Corinthians o segurou, inclusive com propostas bem altas pelo Yuri Alberto, bem altas, e o Corinthians segurou. Eu acho que dessa vez ele tá louco pra ir, o empresário também quer que ele vá, e falaram, vamos conversar com a diretoria, mas também vamos deixar claro pra torcida que tá na hora de sair, tentar sair amigavelmente, demonstrar essa vontade, porque facilita até pra diretoria liberar. Então, nesse Porque caso... com altos e baixos, cara, com vários altos, com vários baixos, é difícil você substituir o Yuri Alberto, não é fácil. Não, eu estava com o Anderson hoje no Jornal da Capital, até mencionei, não vai repor a altura. Não, difícil. Atacante bom, Só jovem, só 25 repõe a anos altura só, se fizer loucura. identificado, o Corinthians Eu diria que não vai repor a Hoje o Yuri altura. Alberto, dos melhores jogadores do Corinthians, é o mais regular. É o que tá sempre bem ali, o Yuri Alberto. Claro que O ele que tem eu altos e gosto do baixos. Yuri Alberto é a personalidade dele. Mas Até há algum tempo naquela ele tá sempre fase, bem. tropeçando nas próprias pernas, que ele teve uma fase ridícula. Ele sofreu muito de meme, perderam a linha com ele muitas vezes. Mas até naquela fase muito ruim dele, ele nunca se escondeu. Ele sempre correu, foi atrás, voltava pra marcar, Nunca saiu tentava, com o dedo no ouvido. nunca criticou ninguém, nunca discutiu brigou com com o o torcedor. torcedor, nunca xingou o Corinthians, nunca Eu se falo envolveu isso em várias polêmica. vezes, cara. Ele foi grandão nessa fase ruim. O negócio é, eu acho que ele é o jogador mais importante do Corinthians. É claro que agora ele divide esse protagonismo com o Garro, que nesse momento é o melhor jogador do Corinthians, mas como eu disse, o Yuri Alberto, para mim, é o cara mais regular ali. Tá sempre ali o Yuri Alberto, tá sempre entregando, tá sempre participando, sendo importante pro timão. Mas eu não sei se ele tem muito mercado
fora do Brasil, principalmente se a gente for falar de Europa, por exemplo. Eu não sei Mas qual que ele é a vontade falar dele. desse jeito não tem alguma coisinha Não, já tem. boa, não? E ele teve proposta Não, nos deve ter últimos Ninguém alguma ia, coisinha. ninguém ia dar um tiro desse, se indispor, talvez, com o seu clube, com a sua torcida, se não tivesse nada Não, tem, legal tem, no deve nos ter planos. Mas sondagem. não sei pra Deve onde, ter né? sondagem e ele teve proposta nos últimos anos. Se a gente conseguir buscar rapidinho aqui no Google, a gente vai achar. Acho que a temporada passada ele teve proposta, a temporada retrasada ele teve É, do proposta fute, quem foi que? O alta. Bournemouth? Brentford, West Ham, um desses times. Não, ele teve proposta já da de alguns Inglaterra. times da Europa já, cara. É, nesse nível, né? Não é prateleira. Não vai jogar no sim. Bayern de Munique, esquece. Não vai jogar no Barcelona, no Real Madrid. Mas um ano também já é suficiente para afastar um pouquinho o interesse. A gente já viu isso. O Danilo, por exemplo, que está no Botafogo agora. Quando ele estava no Palmeiras, foi interesse do Liverpool. Demorou, não saiu. No ano seguinte, ele teve que ir para o Nottingham Forest. Além da Inglaterra, tem a Roma, a Lazio e o Fenerbahçe. Jogar na Roma, na A Itália. Roma já é bacana. Ele tem cara de Roma, né? Não, morar na aí Roma? tem uma outra coisa, cara. É isso que eu ia falar agora. Às vezes quem acompanha futebol fica pensando só no tamanho do time e tudo, mas tem a experiência de vida do cara. Igual eu falei, eu nem mencionei o jogar na Roma é legal, tá ali, né? Disputa Champions League regularmente, Liga Europa com certa frequência, mas eu falei, morar na Roma, tipo, um jovem de 25 anos, tem experiência. Existe Europa. isso também, existe a sua experiência de vida, de conhecer uma outra Não que ele cultura, passe né? necessidade em São Paulo também, né? Não é isso. Não Mas- é nesse ponto que a gente tá falando, mas... Mas aí Roma deve ser melhor que São Paulo. São Paulo é meio caótica, né? Mas enfim. Mas tem um eu cara, não tenho a menor ideia de como ser finalizando esse caótico. assunto, você não sabe como que é ser milionário em São Paulo? Eu não sei como ser milionário em lugar nenhum. Não sabe como é ser milionário em São Paulo? não sei. Eu gostaria de saber Eu como não é ser... sei como é ser milionário aqui no Distrito da Guia. Aqui. Mas é que Gostaria de saber, Yuri Alberto, como tem é a ser milionário em situação São de Paulo. vida do Corinthians, né? Não é muito confortável estar no Corinthians. né? Tá em time nenhum do Brasil é confortável, Não, cara. Não, Mas mas é é aquele que... negócio, você, o Palmeiras lá voando, perde 2 Sim. campeonatos pro Corinthians, o cara não pode ir no shopping, pô. Mas tem times e times, né? Que a situação do Corinthians, não só com a torcida, mas acho que dentro do clube é um pouco mais desconfortável do que... Tá com o que salário algum atrasado outro. neste momento, O né? Botafogo, por exemplo, Pô, deve que tô. ter a situação também desconfortável. No jogo contra o São Paulo, na sexta ou no sábado antes do jogo contra o São Paulo, surgiu a notícia em todos os sites, e sites importantes, que o Corinthians estava com o salário atrasado. Então, e aí E o pra Stabile, coisa hoje presidente desandar do e se perder o Corinthians, carinho é fácil. Usou dinheiro do Corinthians para presentear 2 jogadores com celular. Não sei qual celular. Um deles foi o Kaká, o outro eu não me recordo o nome. Mas ganhou presente aí com o dinheiro do Corinthians. Hoje? Hoje saiu matéria disso, se eu não me engano, no UOL. Ah, bom, porque o Kaká já não tá nem lá, né? Não, no UOL saiu matéria disso. E hoje, segundo Benjamin Bach, Hum. ele estava no governo de São Paulo, Quem estava no governo de São Paulo? o Stabile. O Stabile. Tá bem. Com um representante da Federação Paulista, se eu não me engano, o vice-presidente da Federação Paulista, negociando lá para Itaquera ser a abertura da Copa do Mundo Feminina. Como foi na Copa Como foi na Copa 2014. Masculina, que Joe estava lá. Na Arena São Paulo? Ganhei uma promoção lá na Arena São Paulo, fui assistir Brasil e Croácia. É, na porque a FIFA fachola. tem dessas, não tem name rights, não tem, geralmente o nome da cidade, né? É. Sei lá, em Miami o estádio é da Mercedes. Se eu Não vai fosse um chamar pouco- Mercedes Stadium, vai chamar Arena Se eu fosse Miami. um pouco mais irresponsável, eu ia levar um spray e ia pichar no Arena São Paulo FC. Isso não é responsável, é bandido, né? São Paulo Futebol Clube. Tem um pouquinho de diferença de irresponsável e bandido. Naquela né? época eu era jovem, né? Mas que jovem, cara. Aquele em 2014 eu era 2014 era o quê? jovem. 40 anos? tem 12 anos já, cara. 12 40 anos de atrás. idade já? Tenho 37. Eu tinha sua idade, você é velho, irmão? Como foi? Eu tinha sua idade, Não, responde tinha 40 aí. anos já, para aí. Responde aí, eu tinha sua Como idade. foi a quinta fase da Copa do Brasil? Imagem na tela para a gente passar por todos classificados e, evidentemente, eliminados. Lembrando que os confrontos das oitavas de final não é chaveamento, vai ter novo sorteio e sem barreira nenhuma. Todo mundo pode se enfrentar, podemos ter clássicos, podemos ter jogos grandes, não tem barreira nenhuma. Por exemplo, na quinta fase foi aquele pote 1, aquele pote 2. O time do pote 1 não pegava time do pote 1, time do pote 2 não pegava time do pote 2. Agora, nas oitavas, não tem isso. Todo confronto pode acontecer. Passaram Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco da Gama, Juventude, Santos, Mirassol, Atlético Mineiro, Palmeiras, Remo, Chapecoense eliminando o Botafogo e o protesto da torcida na chegada do Botafogo lá no Rio de Janeiro não foi bolinho não, viu? Foi pesado o negócio lá.
O Atlético Paranaense Coitado do Barbosa, cara. tomou xingão à toa, Vai né? embora logo, irmão. Atlético Paranaense passou nos pênaltis contra o Atlético Goianiense, o Grêmio eliminou o Confiança, Corinthians passou pelo Barra, o Fortaleza eliminou o CRB e o Flamengo caiu. O Vitória passou, o Vitória classificado, o Flamengo ficou pelo caminho. Esta foi a 5ª fase da Copa do Brasil de 2026. Muita coisa bacana também pra gente falar. Temos um favorito pro título da Copa do Brasil? É cedo pra falar, né? Vai me Favorito? É cedo pra falar, vai ter as oitavas de final ainda. Vamos conhecer os confrontos. Até aí, né? pô, já Calma. tinha favorito aí. O favorito caiu. Era Flamengo, Agora é o agora o Palmeiras. Palmeiras. Agora com esse Tá futebol vendo? quadrado. Parabéns. Você não vai ficar muretando igual o rapaz ali. Não, não é muretano. Não. A gente falar de time, investimento, tudo bem, mais. meu O favorito é o Palmeiras. Mas você não quer falar desse futebol Mas quadrado? com o futebol quadrado do O Palmeiras futebol é líder do quadrado foi campeonato, final da cara. Libertadores ano Futebol passado. quadradérrimo. O Palmeiras, se continuar assim, não será campeão da Copa do Brasil. Quem que tá jogando futebol redondo aí? É Eu simples. acho que não pode não ser. Quem tá jogando Mas é futebol redondo favorito. saiu. Eu não consigo cravar, por exemplo, que o Palmeiras passa do Fluminense. Jogando esse futebol. É o futebol do Fluminense. Mas o Palmeiras Não, é eu não, muito então, eu melhor não que o consigo Fluminense. cravar. Eu não consigo cravar. Não, você pegou um time com fase ruim com um time que tá numa fase boa sem Não, jogar se bem. pegar, sei No lá, Flins. pegar o Santos, No tudo Flins. bem. Vamos lá. No dia da final, na final da Copa do Brasil, no segundo semestre, não vou nem falar da final, Sim. nas oitavas, o ataque do Palmeiras pode ser Paulinho, Vitor Roque e John Arias. E o treinador segue sendo Quem Abel que tem Ferreira, isso? com esse futebol quadrado. Tudo bem, cara, mas mesmo jogando mal, os caras Palmeiras vão fazer vem de gol, pô. empate com o Santos, vem de empate com É por isso com que o Remo. Palmeiras é líder do Brasileirão. Uma coisa é você jogar mal, Não tem o que ter fazer. Paulinho, Vitor Roque e Arias no ataque. Outra Exatamente. coisa é você jogar mal e não ter ninguém. Não deixa Uma de ser coisa favorito. é também você conseguir pontuar no Campeonato Brasileiro. Outra coisa é confronto direto. Mas confronto direto com todas as equipes aí são Não, mais fracas confronto que o direto. Palmeiras. Não, tem ninguém mais forte eu que o não, Palmeiras aí, cara. sinceramente, não tô falando que o Palmeiras é fraco, mas eu não consigo cravar o Palmeiras favorito Quem contra alguns ameaça o times. Palmeiras genuinamente Contra é o Cruzeiro, não consigo cravar que o Palmeiras é favorito. Só o Contra o Cruzeiro. Fluminense. É quem mais eu não pode consigo perturbar cravar aí que é o Palmeiras Cruzeiro e o favorito. Corinthians por ser clássico. Não. E o Santos, porque o Santos a gente não pode fugir Não, o da Santos questão do Neymar, cara. ainda é favorito. Se o Neymar vai pra Copa do Mundo, o Brasil ganha a Copa do Mundo, o Neymar volta outro cara. Não consigo cravar nem contra o Corinthians. Pode Mas acontecer contra o igual Corinthians é aconteceu no clássico, Mas não ninguém dá. falou de Não. cravar, mano. É favoritismo. Mas é favorito contra todos. O favoritismo é o Se Palmeiras. tem jogo que eu não consigo cravar que o Palmeiras é favorito, eu não posso vir aqui e falar que o Palmeiras é favorito. Ah, pra ganhar mas o é que você título. tá de ranzinzice. O Flamengo era Palmeiras favorito não é por quê? favorito contra o Cruzeiro? Porque tem toda essa questão e jogava bem. Palmeiras não é favorito contra o Cruzeiro. Não. Que sofreu. O no Palmeiras passado Goiás. favorito contra o Cruzeiro. O Palmeiras é favorito contra o Cruzeiro? Você Sim. crava que passa? Não. Não, ninguém cravo crava que passa, pô. Mas não tô falando que é favoritismo 90 a 10. Ah. Tô falando que é favorito. É, cara. Não será campeão. Você tá Com exagerando. esse futebolzinho quadrado, o Palmeiras não será campeão da Copa do O Brasil. Cruzeiro sofreu passado do Goiás, Seja cara. o time que for, seja o O ataque que Cruzeiro for. A gente sofreu não para pode passar do esquecer Goiás. do futebol quadrado que o Palmeiras vem jogando. Tudo bem. E quem é que Não joga pode- Ele futebol tem redondo? capacidade pra ser favorito aí 70 a 30% contra todo mundo. Vai ser 60 a 40, 55 a 40, Quem mas ele é que favorito. joga futebol redondo aí? Ninguém. Então, cara! Então por isso que não tem favorito, Se todo gente. mundo joga por isso que eu futebol falei, tá quadrado. cedo Não. pra falar. Se todo mundo joga mal, mas o Palmeiras tem mais jogador de qualidade Se todo individualmente, mundo o Palmeiras é joga- favorito. Vocês estão se todo- passando não, também. se todo Vocês mundo estão se joga passando futebol também. quadrado. Você tá caindo na pilha dele, porque você Não, vai isso é sempre nele, realidade, Maria vai com as outras. É a realidade. Ele Vamos já lá, quer provocar, não Pensa, sei o quê. pensa comigo. A gente Todo vai mundo continuar, joga tem que ir pro futebol intervalo. quadrado. E o time do Palmeiras é muito melhor que os outros. Tem que ir pro intervalo, tem que ir pro intervalo. É, o Palmeiras lógico, não é eu favorito correndo de da- nada correndo com da esse discussão. futebolzinho. Tem jogador, mas Se o você futebolzinho é pensasse, quadrado. você concordaria. Não, se porque você gosta de Se pensasse mandar o Abel também- Ferreira embora, vira favorito? Se vier o treinador que faça o time jogar, este time jogar, Ninguém joga, é. cara. Tem o Roger Machado no mercado. Já sai fora, rapaz. Vamos pro rápido intervalo. Já já a gente volta. Você que é fã do Roger Machado, viu? A gente vai falar do Dorival. Já já voltamos. Voltamos! Pantanal dos Esportes no ar novamente. Eu queria muito falar do Dorival Júnior com você hoje, João Neto, mas acho que você vai se livrar, viu? Não, dá pra falar. 10 Sorte segundos. sua. que você quer 10 saber? segundos o quê? que Fala você em quer 10 saber? segundos então. Não, mas pergunta. faz uma Opinião, pergunta. Dorival Júnior, novo técnico do São Paulo. Dorival Júnior do técnico de São Paulo não me agrada pessoalmente. Eu acho que o São Paulo estará forte, como já estaria na Copa Sul-Americana. E eu acho que vai cair vários degraus do Campeonato Brasileiro. Vários degraus? Vai Vários. terminar, você consegue falar que com o Dorival vai terminar na segunda página? Não tô falando de briga contra rebaixamento, mas da 11ª pra baixo. Ou da 10ª pra baixo. Não, acho que não fica na segunda página, mas vai terminar ali nono. Então não vai cair décimo. muito.
Ah, tá quarto? Como não? Tá quarto. Não, mas em termos de pontuação tá próximo de toda essa galera. Ah, tudo bem, tô falando de fim Não de vai campeonato, cair não muito, vai ficar lá né, não. embaixo. Porque você falou Vai- cair muito, pareceu que ia ser lá Não. pra baixo. Não, mas aí não dá pra Vai considerar continuar na pontuação primeira agora, pô. parte. Pontuação Vai agora seguir tá brigando todo por mundo Libertadores? Não sei, acho que Não não. sabe? Acho Acha que não? Espero estar errado, espero que essa parada pra Copa do Mundo Vai ele seguir consiga brigando trabalhar pela bem. Libertadores Na via Sul-Americana, Sul-Americana. né? Que sendo campeão Porque da Libertadores o garantido. negócio é o seguinte, cara. Como que foi o Corinthians no Brasileiro ano passado? Muito mal. Quase Como caiu. foi o São Paulo com o Dorival no Brasileiro? Muito mal. Também não foi muito mal. Foi muito mal. Não, foi muito mal. São Paulo ficou algumas posições acima da zona de Não, rebaixamento. foi mal. Não foi igual o Corinthians que brigou até a última rodada contra rebaixamento. Não, o Corinthians não brigou até a última rodada. Não, se as últimas. Foi mais ou menos igual, pô. Foi parecido. O São Paulo, quando toma o 2x0 do Goiás lá com o gol do Hugo que foi pro Corinthians. Dorival é Lembro que 23, em né? 2023 Deu o São uma Paulo rasgadinha. ganhou 2 jogos fora só. Um contra o Bahia e não outro lembro nem contra quanto quem que mais? foi. Mas correu alguns riscozinhos ali depois do título da Copa do Brasil. 2024 ele estava com seleção. Ele já comanda contra o Flu? Dorival foi 23, né? Foi em 2023. Eu acho que não. Ele Não, terminou ele que em perguntou se ele já 2023. comanda contra o Flu, eu acho que não. Não, foi melhor, foi 11º. Aí. É, mas ali ficou bem baixo por um bom tempo. Não, foi Foi a 10 melhor. pontos Foi da mal, zona. mas E não foi esse muito ano, mal não. Você esse tá ano exagerando. ele sai do Corinthians Pô. deixando o Corinthians na zona de rebaixamento. Saudoso ano, o Cuiabá foi o 12º esse ano, velho. Campeão da Copa do Brasil e 11º colocado do Brasileirão é um ano ruim? Não, é um ano bom pelo título. Eu já falei, os títulos mentem muito na carreira do Dorival. Vamos falar dos Mato Grossenses, senão a gente fica até sem tempo, a gente sabe que tem muito detalhe, tem muita situação para falar do futebol de Mato Grosso. Agenda lotada, mas não tem muitos jogos diferentes, porque na Série D, por exemplo, tem 2 confrontos entre Mato Grossenses. Tem no Dito Souza, tem o Operário e o União, no Cerradão tem Primavera e o Luverdense. Série B de Campeonato Brasileiro tem o Cuiabá e o Novo Horizontino. Brasileirão Feminino tem Grêmio e Misto na Série A1 e na Série A2 tem o Taubaté e o Ação visitando o Taubaté. Começar pelo Dourado, chamando a sua opinião, Davi Navarro. Este jogo é muito interessante e muito importante para o Cuiabá, porque o Cuiabá é o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento. Tá na beira, tá flertando, tá namorando com essa zona de rebaixamento. Como que é a música do Ney Franco? Tá na beira do caos? Tava na beira do caos, tava na beira do mal. E o Novo Horizontino é justamente o primeiro time no G6, com 3 pontos de distância para o Cuiabá. O Cuiabá tem 9 e o Grêmio Novo Horizontino tem 12 pontos até aqui. Dentro desse cenário, confronto direto, querendo ou não, pela parte de cima, né? Podia ser confronto de verdade, né? Mudar de Assim. posição, um ir pra sexto, o outro vir pra beira da zona de Mas rebaixamento. querendo ou não, em termos de Poderia. pontos, pensando no longo prazo, é um confronto direto, vai ser um confronto que a gente vai lembrar. Mas também tem aquele confronto ali que é importante para o Cuiabá vencer para se distanciar da parte de baixo da tabela. Por que eu estou dando esse panorama inteiro? Eu quero te perguntar se este, na 9ª rodada, é o jogo mais importante do Cuiabá até aqui na Série B. Cara, eu acho que o Cuiabá tem tido seu jogo mais importante em alguns jogos já, né? Todos. Todo jogo tem sido o jogo mais Todos os importante jogos do é mais Cuiabá. importante. Porque não vence, né? Ainda mais na Arena Pantanal, o Cuiabá não consegue vencer. E tá dando sorte até agora, que tá tudo muito embolado. E até algum momento vai ficar muito embolado a Série B mesmo. Porque é assim, mas uma hora vai se distanciar, cara. Se continuar neste ritmo, uma hora o Cuiabá se distancia. Se de uma perder esse classificação. jogo, já a distância é legal. Então, neste momento, é o jogo mais importante do Cuiabá na Série B, porque é mais uma oportunidade do Cuiabá não se distanciar demais de uma classificação para o mata-mata, né? Para aquele mata-mata final de classificação para a Série A. E o Novo Horizontino teve um começo ruim na competição, ficou ali, inclusive, na zona de rebaixamento em algum momento da Série B. Agora está começando a caminhar de novo, está começando a se reorganizar de novo dentro da segunda divisão e, teoricamente, é o favorito da Série B esse ano. Pelo menos entrou na Série B como favorito, ainda mais depois da campanha no Campeonato Paulista, sendo finalista, melhor classificação geral, jogando muito bem o Novo Horizontino. Entrou como favorito da Série B, ou como um dos favoritos. Era um time que a gente esperava brigar, o que a gente espera ainda brigar pelas 2 primeiras vagas para a Série A do ano que vem. E aí, vencendo uma equipe como essa na Arena Pantanal, você garante 3 pontos que poucos times vão garantir na competição. Tem até que pegar o histórico agora do Novo Horizontino em casa nessas primeiras rodadas, que eu acho que perdeu alguns jogos em casa, sim.
Mas a ainda campanha assim, como mandante do Novo Horizontino é ruim e fora de casa ele é o 5º melhor visitante. mas a tendência é que poucas equipes daqui para frente garantam esse tipo de ponto contra o Novo Horizontino. Agora você falou, ele é um dos melhores visitantes, né? O 5º melhor visitante. Tendência é que poucas equipes garantam 3 pontos contra esse adversário. E aí o Cuiabá garantindo esses 3 pontos já sai à frente de alguns times da competição. E precisa dessa vitória na arena, né, cara? Precisa ganhar essa moral, ganhar essa confiança, reafirmar um pouco o trabalho do Eduardo Barros, ainda mais nesse momento que é um pouco conturbado do Cuiabá. O Cristiano Dresch acabou de sair de uma suspensão, né? Já vai estar no jogo porque terminou de cumprir ontem a suspensão o presidente, mas o Eduardo Barros não estará na beira do campo justamente por cumprir suspensão daquela partida contra o Fortaleza, na briga com o Thiago Puxando Carpini. esse seu gancho aí da ausência do Eduardo Barros na beira do gramado, e também outro fator, João Neto, para saber se você está preocupado. Novo Horizontino, já falamos, é o 5º melhor visitante, e o Cuiabá é o 3º pior mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. Um ponto que eu quero saber se te preocupa. E se essa preocupação aumenta com a ausência do Eduardo Barros, ou você acha que não faz diferença a ausência do treinador no banco de reservas ali? As duas coisas preocupam. Eu acho que o Cuiabá ir mal dentro de casa já é um fator preocupante. Você receber um bom visitante é para aumentar essa preocupação e você não ter o seu comandante também. Acho que são pontos negativos aí que o Cuiabá vai ter que superar para conseguir trazer essa vitória, trazer esse primeiro resultado positivo em casa, né? Eu acho que com um cara como o Eduardo, com o estilo dele de trabalhar, eu acho que preocupa, não vou dizer pouco, né? Mas preocupa menos do que com a maioria, talvez, né? O Eduardo tem um trabalho muito de dia a dia. Quem que é o auxiliar muito dele? organizado. Não é alguém Gustavo conhecido, Almeida. né? Gustavo Almeida. Mas ele é um O cara fixo também... do Cuiabá é o Ney. O lateral, ex-Vasco, ex-Atlético Exatamente. Paranaense, mas É um cara- tende a ser o Gustavo. O Eduardo é um cara de trabalhar muito próximo dos seus auxiliares, né? É uma equipe mesmo, a comissão técnica do Eduardo Barros. E ele não é característica dele aquelas mudanças milagrosas no meio do jogo. Mirabolantes. Aquelas entradas, ele colocou o cara e o cara decidiu o jogo. Essa não é a característica do Eduardo Barros. Ele é um cara que vai preparado para a partida. Ele é um cara que gosta de ter o time um pouco mais planejado, ter as situações de jogo um pouco mais previstas. Então, nesse sentido, acho que não prejudica tanto, porque o Cuiabá sabe o que tem que fazer, os jogadores sabem o que tem que fazer, porque treinaram assim ao longo da semana, e a comissão técnica normalmente é bem alinhada com o treinador. Vai fazer falta, é claro, ter a presença dele ali, ele é um cara que é muito ativo, Ele é muito explosivo presente na beira do durante o gramado, jogo. né? Vai fazer falta ter ele orientando os jogadores, vai fazer falta ter ele gritando ali com o jogador, gritando num bom sentido, né? Com os jogadores, falando onde os caras têm que ir, talvez o auxiliar não tenha esse mesmo perfil. Isso é o que eu sinto, que eu acho que pode fazer falta, justamente porque muitas vezes eu sinto que o Cuiabá se perde um pouquinho ali no jogo, e aí o Eduardo tem que se esforçar bastante para os caras se reencontrarem em campo. Se isso acontecer contra o Novo Horizontino, eu não sei como que o auxiliar vai lidar com esse tipo de situação. Não é o comandante, querendo ou não, né? Com certeza vai ser um jogo difícil, importante para o Cuiabá. Até aqui, sem dúvidas nenhuma, para mim, é o confronto mais importante do Cuiabá na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque, por exemplo, o Grêmio Novo Horizontino, já falamos, é o 6º colocado, tem 3 pontos de distância para o Cuiabá. Caso vença, o Cuiabá já vê um time lá da parte de cima da tabela, mais um, né? Que tem a parte do pelotão ainda primeiro colocado, que é o São Bernardo, enfim, tudo mais. Mas mais um time abrir 6 pontos de vantagem, por exemplo, aí já começa a ficar complicada a situação do Cuiabá. Pensando, claro, em acesso, ainda sonhando com esse acesso do Campeonato Brasileiro para a Série A, coisa que o Cuiabá não está brigando hoje, querendo ou não. Aquilo, eu não sei se é um confronto direto exatamente Então, por esse motivo. A gente vai tem que começar a entender melhor tem a que entender partir qual que é o daqui. campeonato do Vai Cuiabá. Se começar for a por entender. briga por acesso, é um confronto direto. Agora, na Série D do Campeonato Brasileiro, esse confronto aqui é direto, senhor João Neto. Os dois, né, únicos que não estão na zona de classificação no grupo 4 da Série D, se enfrentando no Dito Souza. Quem vencer pode entrar já na zona de classificação nesta fase, principalmente o União, que está na frente do Operário Varzagrandense. A sua expectativa para esse jogo, o que você espera? Alguém vai ficar na boa ou os dois, entre aspas, vão se matar, no caso, empate aí? Eu acho que é um jogo muito importante para ambas as equipes e, pelo momento, principalmente para o Operário.
Eu acho que o Operário ele tá com uma tendência de recuperação dentro do campeonato. Nova comissão técnica, parece que os jogadores que chegaram, pelo que os bastidores da bola falam aí, parece que os jogadores que chegaram são interessantes sim. Tem um tropeço em casa contra o Ceilândia, mas consegue ir até Ceilândia e vencer o jogo. Eu acho que se conseguir vencer a União agora, confirma um bom momento. E tem tudo aí para brigar firmemente por essa vaga, sendo que o próximo jogo é um confronto direto com o misto também. Se vencer o União, vai a 7 pontos, né? O misto hoje tem 6 pontos até aqui. Caso, né, o misto perca para o Goiatuba, a gente já chega no misto, o Chicote da Fronteira passa o misto, ainda tem no confronto direto na próxima rodada, então é um jogo interessante. Também para o União, que decide também contra o misto em casa, mas mais para a parte final desse segundo turno da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, com certeza, vai ser um jogo bastante movimentado. De novo, né, repetindo do Cuiabá, até que o confronto mais importante para o Operário, o confronto mais importante para a União, desta vez na Série D do Campeonato Brasileiro. Misto tem 7, União tem 6 e o Operário tem 5 pontos. Essa é a parte, né, da quarta, quinta e sexta colocação da Série D do Campeonato Brasileiro. Indo para o Tigre, João Neto, o Tigre que recebe o Goiatuba jogando em casa, o líder, né, o Bambambam deste grupo 4 e precisando vencer, confronto difícil, né? Confronto difícil, já teve um jogo duro lá em Goiatuba, que eu acho que o resultado foi até um pouco mentiroso, para mim o empate ali estava muito mais dentro da realidade entre misto e Goiatuba e misto no caso. Ontem eu acabei indo acompanhar um pouquinho do treinamento do misto e o clima tá bem bom pro jogo, cara. A semana começou pesada, com os jogadores se cobrando bastante, comissão técnica, a diretoria ali mais ligada ao futebol também cobrando bastante um time, muita lavação de roupa suja, aquela coisa do futebol mesmo quando as pessoas que estão envolvidas no processo veem que as coisas não estão acontecendo. E a partir dali parece que o ambiente melhorou bem, que o misto está treinando bem. Hoje é prevista a presença da Boca Suja no treino do misto. A Boca solicitou a direção do misto para apoio. A Boca solicitou. Apoio? Sim, a Boca solicitou a direção do misto presença para apoiar, para chegar lá e mostrar que está junto com o time, que é hora de virar a chave e tudo, e foi concedida essa permissão para a torcida organizada do misto aparecer no treino hoje lá por um momento. E ao meu ver, assim, de sentimento é que as coisas podem realmente melhorar. O sentimento realmente é de melhora, vamos ver se no campo isso é traduzido também, né? Se isso vai para o campo na tarde de amanhã. O Goiatuba, Davi, tem 14 pontos até aqui na Série D do Campeonato Brasileiro, o misto tem 6, o misto venceu só um jogo na quarta divisão até aqui, e enfrenta simplesmente o líder. Tudo bem que jogando em casa, mas enfrenta o líder. É um jogo que a gente pode cobrar essa vitória do misto, ou a gente vai ir para aquele lado do deve cobrar, no sentido do que o misto precisa dessa vitória para ter um pouco de paz nessa Série D? Cara, pra mim tá mais no deve do que no pode, né? É claro, o primeiro jogo não foi uma distância muito grande entre as duas equipes, entre o misto e o Goiatuba. Não foi como se o Goiatuba tivesse amassado o misto lá em Goiás. Foi 1-0, um gol que até meio bobo, né? Uma bobeira da defesa do misto, proporciona espaço para o Goiatuba ali dentro da área para fazer o gol. Mas, então, portanto, neste cenário, eu acho que o misto pode apresentar um pouquinho mais jogando aqui no Dutrinha, ainda mais com o apoio da torcida. Não é um jogo impossível. Apoio mesmo é importante. Exatamente, não é um jogo impossível. Agora, com o que a gente tem visto do misto, tá um pouco difícil de cobrar de fato que o misto tem que vencer o Goiatuba. Precisa muito vencer o Goiatuba para se tranquilizar um pouco mais aí na tabela. Cara, e é esquisito esse negócio do misto em casa, que eu estava ontem à noite tentando lembrar, puxar na minha lembrança, a única derrota que o misto tem em casa é pro Novo Horizontino, né? Ele ganhou muito pouco, mas ele praticamente não perde. Acho que ele em casa o misto não vence desde o dia 31 de janeiro, aquele 4-0 para cima do Primavera. Perdeu pro Novo Horizontino, não perdeu para mais ninguém. Tem empate com o Operário, tem empate com o Botafogo da Paraíba. Empate com o Cuiabá. Tem empate com o Cuiabá, tem empate com o Luverdense. Luverdense. Teve União, né? Perdeu pro União. Na segunda rodada foi derrota? Na primeira rodada foi derrota? Foi 1-0 União. Eu tinha na minha lembrança. Na minha lembrança era que tinha sido empate. Então são duas derrotas né? em casa no ano? São 2 derrotas e uma em casa. Vitória em casa no ano. E o resto foi tudo empate.
Pegou adversários difíceis, né? Pegou Cuiabá, pegou Botafogo da da Paraíba, né? Semifinal com o Operário, final com o Luverdense. Eu acho que o que o misto tem é que ele não perdeu em momento algum no ano é a competitividade, né? É um time que é difícil de ser batido também, mas precisa ganhar jogo, precisa vencer. Então, não né? perder já não é o suficiente. Neste precisa cenário vencer. que o misto tá, já não resolve mais. A cota não perder, acho que já foi. Tem que ganhar 2 jogos. Até porque isso Eu prejudica... acho, Pra ficar tranquilo, isso legal. prejudica a sequência, porque a tendência, se o Misto classificar em quarto, por exemplo... Tem um jogo mais Mas difícil. Vai enfrentar já jogos- vai ter cai jogos por mais terra, já não complicados. serve mais Eu, essa por coisa exemplo, de eu acho, não já perder. falei aqui algumas vezes, né? Eu acho que o misto faz 8 pontos até o final da Série D. Mais 8 pontos. Mais 8 pontos. Mais Se 8 fizer 8 pontos. Eu pontos, acho que fica ele meio faz- perigoso ainda. Eu acho que ele faz 2 vitórias e 2 empates até o final. Sabe quem tem 8 pontos? Primavera e Luverdense, os 2 do grupo 3. Terceiro, que é o Primavera, e quarto colocado, que é o Luverdense, João Neto. Jogo direto, viu? A gente vai saber qual que é essa do Primavera e também do Luverdense, né? O Primavera crescendo, o Luverdense E o caindo. Primavera que não perdeu lá em Lucas, né? Empatou, né? Sim, 1-1. Rapaz. Jogo direto, também jogo importantíssimo para os dois, né? Pode, com certeza, ditar dessa vez vai? essa classificação. Dessa vez o Primavera vai, cara. Será? Se for agora, vai de vez. Cara, dessa vez eu acho que deve estar apostando numa... Se for, vai de vez agora? Agora não para se mais. For, se for, agora é pra ir, né? É pra ir. Se for, vai. Não, acho que dessa vez deve estar apostando na vitória do Primavera. Tem essa pequena crescente nos últimos jogos. O Luverdense está numa situação um pouquinho mais complicada, que é natural também. Acho que não tinha vivido isso ainda na temporada. O Luverdense não teve um momento de dúvida ali. O Luverdense também não ganha em casa, né, cara? De uma Vamos fase. tentar lembrar aqui, o Luverdense tem pouquíssimas vitórias em casa. Pouquíssimas. A galera não gosta muito de ganhar aqui, né? Os times de Mato Grosso não estão gostando muito de ganhar em O pessoal casa, não não. gosta muito Não de tá vencer. tendo nessa conexão de torcida no Ó, estádio. reta final do Mato Grossense. coisas. Semifinal, o Luverdense perde em casa para a equipe do Sport Sinop. Vai O pros jogo vai para pênaltis. os pênaltis. Final, Perde empata pro e misto, perde para o misto nos empata pênaltis. pro misto, perde nos Aí pênaltis. na Série D, empata com o Primavera, perde para o Gama, que outro Empata jogo com o Brasiliense. empata com o Brasiliense. Não vence em casa também. O Inhumas não foi em casa, na estreia foi fora, né? Venceu Não venceu o o Cuiabá. Inhumas? Na Venceu Série o D, Cuiabá ou foi 1? Foi 1x1 Cuiabá, eu Pasta acho. Zemos, acho que foi 2x1. A gente tem que se Faz tempo, despedir Faz muito da tempo. galera no Pantanal dos Esportes, mas antes não deixar de falar de Grêmio e Misto, jogo da 11ª rodada da Série A1 feminina, jogo no sábado, jogando lá no Rio Grande do Sul. As Tigresas que vem aí de 7 jogos sem vencer, mas com uma gordurinha para a zona de rebaixamento, 4 pontos. Quer acabar com essa má fase e também pontuar para aumentar essa gordurinha para a zona de rebaixamento. Empate é bom? Aí... É, Se tiver derrota dos outros dois da zona de rebaixamento, o empate não é ruim, não. aumenta a gordura, né? Contando mais com a derrota dos outros do que com a vitória propriamente do misto. Mas E o Super Ação venceu tem o um jogo, confronto direto também contra o Taubaté, Série A2 do Brasileirão Feminino, 9ª rodada. Ação é o 7º colocado dentro da zona de classificação para a próxima fase. O Taubaté é justamente o 8º, é o primeiro time ali da zona de classificação. Jogo diretíssimo, só um ponto distancia os dois ali, viu? O Ação tem 13 e o Primavera tem 12 pontos. O Taubaté tem 12 pontos conquistados até aqui. Vamos pro sorteio? Pra galera, quem levou esse par de ingressos para Misto e Goiatuba, esse jogo tão importante que a gente falou pra você aqui no Pantanal dos Esportes, só escutar aqui rapidão. Foi a dona Benedita, Assunção, parabéns para a senhora, um par de ingressos à senhora e mais um acompanhante. Vão assistir aí Misto e Goiatuba, jogo amanhã no Eurico Gaspar Dutra. Você pode retirar seu ingresso aqui nas dependências da TV Pantanal. A nossa produção vai entrar em contato com a senhora para a senhora saber certinho que horas, quando vir aqui para retirar seu ingresso amanhã. Claro, o jogo é amanhã, já fica adiantado aí que a senhora tem que vir aqui amanhã. Mas muito obrigado pela participação da senhora, obrigado também, principalmente a você que mandou sua mensagem, a você que participou com a gente, por todo o seu carinho com a gente nessa semana. Agradecer ao João Neto, ao Davi. A gente volta semana que vem. Importante a semana que vem, viu? Semana de convocação da Seleção Brasileira. É segunda-feira, claro, a gente vai tentar adivinhar aqui quem estará na lista de Carlo Ancelotti. E claro, também depois a gente vai dar nosso pitaco, criticar, elogiar, enfim, junto com você. Então a gente se encontra semana que vem, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Se cuide até lá. Tem algum flamenguista aí? Cadê vocês?